Bem-vindos a mais um vídeo da Valcantech e hoje vamos falar de quanto custa um cloud na Microsoft. O exemplo que a gente vai ter hoje aqui é de uma hospedagem de um site simples, tá? Ou um portal, e a gente vai ver quanto que isso custaria. O primeiro passo é acessar aqui o site do Azure, né? Que é o cloud da Microsoft, que é o azure.microsoft.com. Já vai cair no português, você vai acessar o link de preços. Lá tem aqui esse segundo link que é o calculadora de preço. Ele vai destacar os serviços mais utilizados, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho de conta de armazenamento, serviço de aplicativo e bancos de dados aqui, MySQL ou MariaDB. Em termos de custo, isso aqui não altera em praticamente nada, então vai mais da dependência do seu projeto e da sua preferência também. Bom, clicando aqui, ele já vai adicionar os recursos que você selecionou aqui embaixo e você vai poder mudar as configurações. Eu estou começando a falar aqui de conta de armazenamento porque existem muitos sites aí, landing pages, divulgação de produtos, que são sites bem simples. Tem um formulário de contato, tem um formulário de newsletter, alguma coisa assim, e não precisa de nenhum servidor, utilizando PHP, utilizando Python, seja lá o que for, né? Então você pode colocar esses arquivos estáticos, seu HTML, JavaScript, diretamente no armazenamento de blobs da Microsoft. E lá ele tem a opção de você vincular um domínio para aquilo e ele vai acessar como se fosse um site rodando através de um servidor mesmo. Quais são as recomendações quando você faz esse tipo de abordagem, tá? É que você acesse aqui, ó, com a conta de uso geral 2 mesmo, que é o padrão, e a camada de acesso quente, que é como você vai ter diversos acessos ao mesmo arquivo, ele tem que estar disponível para você com maior facilidade. Se você colocar no Free e tiver muito acesso, a Microsoft mesmo já vai entender que aquilo é um acesso quente, então você vai estar pagando pelo mais caro, mesmo sabendo que armazenou o arquivo em uma camada mais barata, tá? Então não tente enganar a Microsoft que ela vai entender. O preço, eu coloquei 1 GB mesmo de conteúdo, não vai chegar nisso, porque um site estático dificilmente você vai ter 1 GB para isso, né? Eu deixei aqui as operações padrões aqui que eles colocam, porque o valor disso aqui é praticamente irrisório, né? Eu coloquei até um valor absurdo aqui de acesso, aqui, 4 milhões de acesso aos arquivos, né? Já para ser algo bem discrepante mesmo, tá? Mas vamos diminuir aqui para 1 milhão de acessos de leitura e também uma banda excedente aqui de download, né, por parte dos nossos clientes de 10 GB. Lembrando que no total aqui vai dar 15 GB por quê? A Microsoft te dá 5 GB gratuito aqui por mês. Então, você pagaria aqui o valor equivalente a R$ 3,66 por utilização de banda por conta dos seus clientes. Somando o que você tem armazenado e acessando ali a API ali do blob mais a largura de banda, você tem um custo total aproximado de R$ 8,90. Então, você vai ver que isso aí é bem competitivo, com muita hospedagem aí pelo mercado. E se você hospedar isso aqui nos Estados Unidos, por exemplo, aqui vamos procurar aqui leste dos Estados Unidos, o valor ainda cai ainda mais. Então caiu para 7,34. Ou seja, para você colocar páginas estáticas ali, é muito barato você utilizar. Mas vamos cair entre nós, né? Isso é um cenário bem atípico, né? Bem limitado, vamos dizer assim. Então, vamos aqui para o nosso cenário mais real, né? Que é um site dinâmico aqui no Brasil. Vou colocar aqui que a gente teve um volume de acesso de 30 GB, então já é um site que tem um volume de acesso bem considerável. Eu estou colocando um serviço de aplicativo, que seria um servidor, né? Que tem capacidade de 1,75 de RAM. Ele vai te dar um núcleo de processamento no nível B1, né? Depois vocês podem se aprofundar nisso aqui. Para cada nível aqui que você tem de camada, ele te oferece um tipo de processamento diferente aqui.
Então, dependendo da camada que você estiver trabalhando aqui, o processador ele é mais potente. Não vou entrar nesse mérito agora, que a gente está focando mais na parte de custos mesmo, tá? Então, a camada básica aqui, que é ela e o padrão é muito parecido, né? Você já consegue aqui pegar 1,75 de RAM, 10 GB de armazenamento, com um núcleo de processamento. Isso vai te custar 266 aqui, utilizando o sistema operacional Windows, que uma coisa que eu vou ressaltar aqui, tem diversas diferenças aqui de preços aqui do Windows, não de preço em si, mas de recursos, tá? Para você ver esses recursos, a gente vem aqui ó, em preços, vou abrir aqui numa nova aba, preço por produto, aí você seleciona aqui ó, o serviço de aplicativo, está até aqui no destaque. Nessa primeira tabela, ele tem aqui, ó, ele está falando aqui, ó, ele está usando o preço base com Premium V2, né? Então tem esse link aqui do lado. Eu cliquei nele, ele vai te dar uma tabela bem detalhada de recursos que ele tem, tá? Então quando você vem pro Linux, você perde algumas coisas. Então, por exemplo aqui, você não tem funções aqui no plano de serviço de aplicativo, você não pode usar. Você não tem o facilitador de clonar o aplicativo. Você não tem extensões para o site, tem extensões famosas como do Let's Encrypt, né, que facilita a sua renovação de certificado SSL. Você não consegue ter um fluxo de logs aqui, que é uma funcionalidade bem interessante para você fazer o debug da sua aplicação. Algumas coisas aqui de rede você também não tem acesso. Obviamente você não tem como usar o .NET, não pode usar Java nem Python em projetos que estão hospedados em Linux. Uma das coisas que eu mais acho estranho é que eles não têm o MySQL no aplicativo. Ou seja, quando você está pensando em uma aplicação que depende de um banco de dados e está hospedada em servidor Linux, você obrigatoriamente vai precisar de um servidor dedicado do MySQL. E é aqui que a gente volta aqui para o nosso calculadora. Eu adicionei aqui também um banco de dados MySQL dedicado. É altamente recomendado isso quando você tem um uso de banco de dados mais intensivo, tá? Então você vai ver que ele tem um custo bem elevado, é bem próximo de um servidor aqui de aplicação, mas eu peço para vocês não se assustarem porque pensa assim, você pode num único servidor ter vários portais, vários sites hospedados ali dentro. E todos eles podem estar compartilhando um único banco de dados, tá? E por ser um banco de dados dedicado, você já tem a garantia de desempenho pelo servidor estar atuando especificamente naquilo que ele foi projetado a ser feito, tá? Diferente de hospedagens e de alguns VPS que você tem que colocar tanto o servidor de banco de dados quanto o de aplicação em uma coisa só, aqui você tem separado e só por esse motivo você já está ganhando desempenho. Bom, no banco de dados o que eu vou colocar aqui de especial, tá? Ressaltando que ele está na camada básica com um core só e eu coloquei 35 GB aqui de armazenamento de backup adicional porque eu estou pensando num backup de 7 dias. Então eu multipliquei o valor de armazenamento pelo valor de backup aqui e chegou nessa variação. Aí vocês vão me perguntar, dá para confiar nessa calculadora? Sim, o custo que ele te mostra aqui é muito próximo do que o que você de fato utiliza ali. Às vezes dá alguma diferencinha aqui, porque você calculou que é 30, 31 dias, né? Variação mensal, né? E na parte de banco de dados, ele só vai te cobrar o armazenamento utilizado, tá? Então, se você só tem 1 GB, você vai estar pagando 77 centavos por giga e aqui o proporcional aqui, né? Vamos ver aqui um proporcional aqui de 7 GB, R$ 5,00 aqui. Então, isso você consegue gerenciar essa pequena diferença aqui para mais ou para menos. Quanto ao servidor em si, você não tem como pausar ele. Então, o valor que está aqui é muito próximo da realidade, que vai chegar no mínimo nesse valor, tá? Falando de pausar, é onde a gente entra numa parte bem interessante.
que tá vendo aqui, ó, você tem 30 dias, né? Eu facilitei a conta aqui, 30 dias, mas vamos dizer que 50% do tempo no horário comercial você precisa de uma máquina mais potente. Então, vou colocar aqui a máquina mais potente. Se eu fosse pagar o dia inteiro para rodar nessa máquina mais potente, eu estaria gastando R$ 533 durante o mês aqui com essa configuração. O que é o dobro, né, praticamente. O que você poderia fazer? Você pode colocar 15 dias disso aqui. Ele daria 266, vamos anotar aqui esse valor, 26676. E os outros 15 dias, que é o equivalente a 50% do tempo, eu estaria rodando na potência mais baixa, que é de 133,38. O que caiu para R$ 400, ou seja, uma economia de R$ 130 aí, entre utilizar o servidor 100% na capacidade máxima e na capacidade mínima, respectivamente. Bom, nesse orçamento que a gente fez aqui, a gente tem um custo mensal estimado em R$ 520. Lembrando que a gente tinha mais aquele 130, então vamos dizer que era de 520 a 650 reais. Quanto que custa esse mesmo servidor nos Estados Unidos? Bom, mesma configuração de banda aqui que a gente utilizou, o servidor mais barato aqui 221, o mais caro 442, então uma diferença aí de 120 reais, 10 reais de diferença. A gente tem no banco de dados aqui, é bem gritante a diferença, né? Aqui está dando 130 reais. E no final das contas aqui, 380 reais nos Estados Unidos. Bom, percebemos aí que a tributação aqui no Brasil com certeza elevou esse preço lá em cima, diferença de dólar e tudo mais, né? Mas vamos considerar lá que a gente fez também aquele balanceamento, né? Então a gente teria uma diferença de mais 120 reais, então a gente estaria falando de 380 a 500 reais. Ou seja, se você não depende tanto de latência, você poderia hospedar o seu site nos Estados Unidos por uma questão econômica. E isso, operacionalmente, para você não vai mudar muita coisa na hora que estiver distribuindo suas aplicações. Então, com essas ferramentas aqui que você tem, você pode brincar com todos os recursos que eles te oferecem. Você pode brincar com escalonamento também. O que eu ressalto aqui para vocês é o cloud aparentemente pode ficar mais caro se você comparar isso aqui com o custo mensal de um VPS, um custo mensal de uma hospedagem mesmo. Mas o cloud ele vai te dar muita métrica, vai te dar muita segurança. Eu já estou usando há anos o Azure e eu nunca tive um incidente de que caiu o servidor, por exemplo. Então, tudo isso vai ao favor do cloud, seja do Azure ou de outros aí, da Amazon, por exemplo. Então, o que você tem que levar em consideração quando você vê um custo elevado assim, né? Você tem que considerar que você não está gastando com pessoal de infraestrutura, você não teve que comprar uma máquina que daqui a alguns anos vai ficar obsoleta. Então, quando você coloca tudo isso na ponta do lápis, você percebe que o custo de você manter uma aplicação no cloud acaba sendo até mais convidativa, tá? Eu vou ver se eu acho aqui, ó, no preços, tá vendo? Ele tem a calculadora de TCO. O TCO é custo total de propriedade, né? Você pode colocar aqui todas as características que você estima, né, o quanto você vai utilizar, mais ou menos da mesma forma que a gente fez ali na calculadora de preço. Eu vou colocar aqui um servidorzinho básico aqui, ó, aplicativo web e tal, um servidor, processador, beleza, vou deixar tudo padrão aqui, 2 GB, banco de dados vou colocar também um MySQL aqui, vou deixar tudo um padrão também. Não vou colocar conta de armazenamento porque eu não coloquei lá e vou manter os mesmos 25 GB de rede ali. Bom, ele está me pedindo, então eu vou colocar aqui uma capacidade de 1 GB aqui só para ele deixar passar.
Vou pedir para que ele coloque aqui no real brasileiro. Não vou colocar essa parte de coberturas aqui e tal. E essa aqui é a parte legal, porque eles já te dão cálculos aqui baseados em diversas pesquisas que eles têm do quanto que você gastaria com eletricidade, com armazenamento, com mão de obra. E se você for expandindo cada um desses aqui, você vai ver que o custo final disso aqui é absurdo. Então, se você mantivesse essa estrutura dentro da sua empresa para hospedar o seu site ou sua aplicação, você teria um custo aqui de quase que 80 mil aqui, ó, do ano, né? Durante um ano. E no Azure você teria aqui um custo aproximadamente a 38, 40 mil durante 5 anos aqui, né? Então, quando você analisa todo esse conjunto de economias que você está fazendo, é quando você percebe que o cloud para você pode ser que seja até mais barato. É nisso que eu gostaria de trazer a atenção de vocês. E outra coisa que é interessante lembrar é, quando você está numa hospedagem, dificilmente a hospedagem te cobra pela largura de banda, né? O quanto o seu site está sendo acessado, né? O que acontece? Quando tem um volume muito alto de acesso, eles vão pedir para você ir para um plano maior. Quando você vê isso no seu cloud, você sabe quanto você está saindo de rede. E quando você vê o quanto está saindo de rede, você começa a trabalhar em medidas para economizar. Então, ao invés de você contratar um servidor mais potente só porque você está tendo um volume de acesso mais alto que não necessariamente está consumindo CPU ou memória, você poderia estar trabalhando com cache, melhorando o desempenho da aplicação, do seu site, fazendo as dicas aí que existem aí no canal. E com isso você reduziria os seus custos aqui de operação. Então, são essas as dicas por hoje. Qualquer dúvida pode deixar aí no comentário, curta aí, compartilhe esse vídeo aí com o pessoal de TI que vocês conhecem. E vamos continuar aí debatendo aí, coloca aí o que vocês querem de novidades aqui do Azure ou de alguma outra tecnologia que, tendo disponibilidade, eu vou com certeza fazer um vídeo, pesquisar mais aí sobre o assunto para trazer um conteúdo aí prático e relevante aí para vocês.